Por que tanto orgulho na terra? Por que tanto orgulho na terra? A Quimbanda me ensinou que a vaidade a gente guarda num caixote de madeira, a 7 palmos de terra, numa laje fria, onde orgulho cai por terra. Nessa vida tudo passa, nossa carne é consumida, só se vive uma vaidade de uma alma iluminada que viveu para caridade. Por que tanto orgulho na terra? Por que tanto orgulho na terra? 7 vezes eu caí, 7 vezes levantei, 7 vezes fui erguido pelas mãos de um grande rei. 7 vezes eu caí, 7 vezes levantei, 7 vezes fui erguido pelas mãos de um grande rei. Só trato de quem cuida de mim, eu só cuido de quem olha por mim. Só trato de quem cuida de mim, eu só cuido de quem olha por mim. E aqui nessa aldeia, quem toma conta da porteira, levantando a poeira, é o compadre Sete Porteiras. E aqui nessa aldeia, quem toma conta da porteira, levantando a poeira, é o compadre Sete Porteiras. Seu Sete, meu amigo de alma, seu Sete, meu irmão quimbandeiro, gira, todo mundo gira. O seu 7 é da coroa de Oxalá, lá, 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 lá. Gira, todo mundo gira. O seu 7 é da coroa de Oxalá. Saravá, 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 macumbeiros. Sejam todos bem-vindos. Essa é uma super aula especial, é uma aula bônus, na verdade, e existem duas condições. Ou você já fez o curso Exu nas Encruzilhadas do Axé, ou você está para fazer. Então o assunto aqui hoje ele é extremamente pertinente, extremamente importante para você que é girante, para você que é incorporante, para você que atende, e para você que não é e está aí em vias de. Tá? Então, muito importante, pega papel, pega caneta. Eu vou estar colocando aqui alguns conceitos super, super, super importantes, tanto para quem está começando a trabalhar, quanto para quem já tem tempo, né? Já tem tempo aí de jornada e de trabalho. Então, quando eu falo em transe e incorporação com a esquerda, facilitadores e mitos. Antes de falar da própria incorporação com a esquerda, vamos falar um pouquinho da esquerda, né? Que aí é a pergunta mais simples, com a resposta sempre mais complexa. Quem é Exu? Quem é Pombagira? Quem é Exu Mirim? Quem são? Né? Quando a gente fala na esquerda, nós estamos falando de um plano de ação e reação, ok? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que a gente precisa validar, Exus, Pombagiras, toda vez que eu me referir a Exu, o que eu vou falar vai estar servindo para Pombagira também dentro do conceito umbandista. Quando eu falo sobre Exu, eu preciso entender que eu estou lidando com entidades de 2 níveis. Talvez em algum momento você já tenha me ouvido falar disso, mas vale a pena sempre olhar para isso. Num primeiro nível, eu estou lidando com entidades que possuem um histórico humano reencarnatório. Então são pessoas que passaram por vários processos e hoje estão no além espiritual a partir disso que nós denominamos como esquerda. E existe o segundo critério de classificação, que são as entidades ou os indivíduos naturais. Ou seja, seres que têm uma personalidade, têm uma inteligência, têm um intelecto, têm uma magia, têm um poder, mas não entraram no processo reencarnatório. Eu gosto de colocar assim, são seres da natureza. E essa turma também se apresenta na esquerda. Em ambas as situações, nós temos uma coisa em comum. Essas entidades são portadoras de emoções, sentimentos e reações. Ok? Sabe aquela raivazinha que você sente? Ele também sente.
Sabe aquele dia bom que você sente? Eles também sentem. Magneticamente, eles também sentem. Não entenda a sua esquerda como entidades destituídas de emoções humanas, porque eles não são, pelo contrário, eles são os que mais expressam isso. Por isso que um dos facilitadores, né, que a gente fala que existe um alinhamento emocional com você e com a esquerda, por isso para algumas pessoas, quando estão começando o trabalho, e não vou colocar isso como pior ou melhor, acabam tendo mais facilidade para incorporar a esquerda, ok? Então isso é um ponto muito importante, isso precisa ficar bem claro. E quando nós estamos falando desse processo, né, de junção de duas estruturas, porque você é uma estrutura, a tua entidade é outra estrutura, essa junção ela vai acontecer harmonicamente, simbioticamente, por afinidade. Olha que coisa interessante. Então, a linha que se apresenta, ou ela vai ter afinidade ancestral com você, isso eu falo muito lá na arte do benzimento brasileiro, ela vai ter afinidade energética, ela vai ter afinidade emocional, ela vai ter afinidade até pelo padrão de energia que ela traz. Isso é muito importante. Porque pensa, lembra aquele jogo da infância, né, que era uma bolinha, um triângulo e a cruzinha. Aí você tinha que pegar a pecinha certa, encaixar a bolinha na bolinha, o triângulo no triângulo, a cruzinha na cruzinha, ok? Então todo mundo passou por essa fase primordial. O que acontecia quando você tentava encaixar o triângulo na bolinha? Não entrava. Se você tentar encaixar a cruzinha no triângulo, não entra. A mesma coisa é o processo de incorporação. Energias não afins, energias não correlacionadas, elas não vão conectar. Não existe quebra para esse tipo de regra e não existe exceção a essa regra. Esse é o primeiro ponto. E aí o que acontece? Incorporação é quando o processo já está acontecendo. Já há esse sincronismo. Sabe quando você dá o comando lá no seu celular de sincronizar? Sincronizar com uma conta de e-mail, sincronizar com algum aplicativo? Já aconteceu. Transe vem antes. Transe vem antes. O que caracteriza um transe? O transe ele é caracterizado por elevação ou alteração do seu estado de consciência. E eu vou colocar aqui de forma prática como vocês podem colocar isso para a esquerda, tá? Por isso que eu tô falando, fica com papel e caneta nessa aula, que vai ser muito importante. Como você pode colocar isso para a esquerda? Como você pode viabilizar o transe para que essa incorporação, essa conexão, ela seja cada vez melhor. Então, vou dar um exemplo para vocês, tá? Sensações pré-transe. Quando você se embriaga, quando você bebe muito álcool, quando você excede, né, aquela quantidade que teu corpo entende como normal, e você começa a ter aquela sensação que dá aquela leveza, dá o primeiro relaxamento, aquilo é um estado pré-transe, tá? Não estou falando que o estado alcoolizado é um estado de transe. Eu estou tentando te levar o mais próximo possível da percepção. Então, a hora que dá aquela leveza, a hora que parece que solta o corpo, que começa a dar aquela clareza, aquilo é um estado pré-transe. A única diferença é que quando você entra em transe, o teu sistema autônomo nervoso, ele muda. Você começa a ter menos dor, você começa a ter uma percepção da realidade, as cores ficam mais claras. Para quem é portador de miopia ou astigmatismo, parece que o olho cria um foco, você começa a enxergar de uma forma extraordinária, você começa a ouvir mais. E esse estado de entrada de transe, ele pode ser estimulado por som, por visão, por desenhos, por golpe de luz. Há várias maneiras de estimular o transe. Como aqui nós estamos falando da esquerda, o que eu vou usar? Um elemento natural, um elemento de força, de poder, para que esse estado de alteração ou elevação melhore a sua comunicação. Ok? Estamos tranquilos até agora? Então vamos seguir. Então, quando eu penso que esse estado alterado ele vai melhorar a minha comunicação, eu invisto no quê? Na incorporação ou no estado alterado? Eu invisto no estado alterado. O que acontece hoje em dia é que a galera quer colocar o carro para rodar, né, o motorzinho para girar, só dando corda, ou literalmente só girando. O próprio ato de girar,
né, que é uma coisa usada, hoje já nem tanto, mas o próprio ato de girar o médium é uma maneira de quebrar o eixo dele, para que esse estado alterado faça com que ele tenha essa melhor comunicação, que é uma maneira também, o transe faz com que o médium quebre a ideia de autonomia, de controle, de ficar em cima, ali, segurando, né, interferindo. Então, o transe, ele serve para isso. Nem todo transe leva a uma incorporação, como nem toda incorporação, ela vai vir mediante um transe. Tá? Então existem o quê? Existem estágios. Quando a gente olha lá atrás, se fazia muito o quê? Se girava muito médio. Dependendo do terreiro, se dava uma dose bem rasa de pinga, de aguardente para ele, principalmente se fosse gira de esquerda e pau, rodava o caboclo. Tá? O som dos atabaques tocados ritmicamente no mesmo ponto, geralmente os pontos eram menores, eles eram curtinhos e repetidos. Curtinhos e repetidos. Aquele tum, tatum, era assim, ó. Que é o busca-pinga no boteco, né? Tum, tac, tac, tum, tac, tac, tum, tac, 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 tum, tac, 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 tum, tac, 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 tum. E ficava isso a noite inteira. Isso são o quê? Isso são facilitadores. Existem coisas que você pode fazer na prévia, na semana do trabalho, na véspera do trabalho, tá? Você vai ter, por exemplo, uma gira de esquerda no sábado. Você pode, e assim, não é o usual, tá? O que eu vou passar agora. Não é o comum, não é o mais praticado. Mas o que você pode fazer? Você pode tirar uma semana, como se fosse uma semana mais iniciatória para aquela gira, né? O que você vai fazer? Vai dormir num quarto separado, vai pôr uma esteira no chão, vai pegar as guias da sua entidade, vai pôr na cabeceira dessa esteira. Antes de firmar, antes de dormir, você vai tomar um banho com ervas. Você pode fazer erva nó de cachorro, espada de São Jorge, comigo ninguém pode, tá? Você vai fazer esse banho da cabeça aos pés, concentrado, vai dormir com uma roupa branca, uma roupa preta, vai dormir na esteira, pode descobrir. E antes de dormir, você vai lá, firma a vela do lado, na cabeceira, de uma distância segura, canta o ponto do seu Exu, canta o ponto da sua pombagira e peça, olha a sacada, e peça para que eles abram a porta do reino de Exu, para você entrar naquela semana. Isso vai criar uma curva ascendente até o dia do trabalho. E aí, com certeza, se você se submeter a essa experiência, fazer isso sem furar, manter o horário, pegar uma semana que você vai evitar sair, vai evitar consumir coisas que alterem a sua consciência, você vai ver que o teu corpo, a tua energia para essa gira vai estar diferente. A comunicação com esses caras vai estar extremamente diferente. Então, essa é a primeira sacada. Tá? Então, algumas pessoas acreditam, e aí eu coloco na conta do mito, tá? Ah, é só eu chegar lá no terreiro e eu fico quietinho uns minutos, eu incorporo e tá certo. Você tem duas formas de você lidar com a esquerda. Você pode lidar com a sua esquerda de uma forma superficial, rasa, e totalmente como prestadora de serviço, ou seja, só para atender os outros. Ou você pode começar, que é uma das propostas do curso Exu nas Encruzilhadas do Axé, você pode começar a vivenciar essa esquerda de forma mais visceral. E quando eu falo de forma mais visceral, é ter profundidade, entender perfeitamente quem é essa entidade. Gente, entender a entidade não é a entidade ficar incorporando para dar recadinho bonitinho, para dar mensagem de que precisamos de reforma íntima. Não é isso. Não é isso. Não é a proposta desses caras, tá? Lidar com a esquerda de forma consciente é um mergulho na sua sombra, é um mergulho na sua treva, é um mergulho na sua escuridão. Porque se você realmente está disposto a lidar com a luz, você vai ter que encarar a sua escuridão primeiro. E a porta são esses caras. São esses caras que vão fazer esse caminho. E você precisa entender isso como uma realidade, ok? Então, se você quer mudar a experiência com a esquerda, faça novas experiências. Então, essa questão de dormir na esteira, por que fora do seu quarto? Porque é onde está a sua energia habitual, e se você é casado, tem um companheiro, ali está a energia habitual e sexual dos dois. Nesse caso,
não vou nem colocar como preceito, mas a ideia é que você esteja um pouco mais harmonizado para fazer essa entrada. Pessoas, quando fazem esse tipo de ritual, descrevem sonhos fantásticos em relação a essa ideia do reino de Exu. E Exu e Pombagira pode literalmente te abrir as portas do reino de Exu, ok? Aquela mesma referência, entendam isso, aquela mesma referência que a gente tem de Aruanda, o reino de Exu também é uma localização, também é uma geolocalização espiritual. Ele tem entrada, ele tem saída, tem gente que tem sentinela na porta, e você precisa ser convidado para entrar e para sair. Isso é muito importante. Isso vai começar a levar uma outra qualidade para a sua comunicação, para o seu próximo trabalho. Então, essa é a primeira sacada. E principalmente se você quer o quê? Quer mudar essa relação. Quer ter uma relação de maior profundidade. A segunda coisa que eu vou fazer aqui de forma prática. Eu posso utilizar para fortalecer o transe em breve, tá? Em São Paulo, de forma presencial. Eu vou dar um workshop só para isso. Transe e profundidade. Práticas de transe e profundidade. Você pode usar facilitadores. O que são facilitadores do transe? São elementos que por detrás tem uma erva de poder, que por detrás tem um elemental, e esse elemental, ele abre a porta. O que é abrir a porta? O mundo, pensa assim, o mundo material e o mundo espiritual, ele é separado por uma cortina, tá? Ou por uma porta. E esses elementais, uma das especialidades deles é fazer o trânsito, tanto para quem vem de lá para cá, quanto para quem está chamando, ok? Quando você incorpora, você invoca uma entidade, ok? Quando você chama pela abertura da porta, você está evocando a entidade. E evocar a entidade sem a incorporação facilita a troca de informação, a troca de conteúdo e principalmente a maneira, muda um pouco a maneira de trabalhar. Hoje na Umbanda, a gente vai se tornando muito dependente do processo de incorporação para os outros. E pouco a gente sabe do processo de excorporação para nós. Então um dos elementos é o quê? É o tabaco. O tabaco ele abre e fecha portas na espiritualidade, tá? Então para isso existe todo um preparo. Se você é aluno, né, do curso Exu nas Encruzilhadas do Axé, você deve ou vai assistir, né, como faz esse preparo do tabaco. Aqui eu vou direto já pro vamos que vamos. Então o que acontece? Eu uso o tabaco como um facilitador. Então aqui, ó, eu tenho um charuto original, sem anilha, de folha inteira. O tabaco é uma planta de poder masculina e é uma planta dura, tá? Quando eu digo dura, não é dureza de flexibilidade do elemento, é uma planta dura, é uma energia dura, forte. É uma energia que se você vacilar, ela se torna punitiva. Se você vacilar, ela te escraviza. Se você vacilar, ela te torna dependente. E ela tem ligação com o elemento terra, ela tem ligação com Exu, assim como outras folhas, outras plantas de poder que infelizmente foram contextualizados de forma errada ou de forma negativa. Então isso é muito importante, tá? Então um dos elementos é o tabaco. Então o que eu faço? Eu preparo esse tabaco e aí a gente vai entrar nessa questão do aprofundamento de transe. Isso aqui você pode fazer na sua casa depois. Aí se você é aluno do curso, né, Exu nas Encruzilhadas do Axé, você vai entender o porquê da pinga, o porquê do marafo, o porquê que eu jogo um pouquinho no chão e eu passo na mão e eu acabo me descendo esse charuto antes de acender. Ok? Então o que a gente vai fazer aqui? Uma simulação de conexão, uma simulação de transe. Porque o tabaco ele faz abertura das portas, ok? Então vamos lá. Então o tabaco está preparado. No caso aqui, né, eu tenho afinidade com 7 porteiras, então eu vou fazer esse trabalho de comunicação com ele. Isso eu posso fazer num pré-gira, isso eu posso fazer numa pré-semana de gira, isso eu posso fazer num momento de necessidade que eu não quero chamar pela incorporação. Eu quero evocar essa força e quero começar a sentir
o meu estado de alteração para melhorar essa comunicação. Tabaco preparado, tabaco umedecido, um pouco de pinga jogado no chão. E agora a gente vai assim. Pense o seguinte, todo nome tem poder. Quando uma entidade, a esquerda, ela se caracteriza por duas situações. Uma entidade da esquerda pode te dar o nome de batismo, e nesse momento, se ela tem nome de batismo, ela já canta a bola, que ela passou por ciclos encarnatórios, ou seja, ela já não é aquela entidade lá que veio do meio do mato, né? E ela vai te dar o nome de guerra dela, o nome de trabalho. E esse nome de trabalho é o nome da primeira comunicação. Então pensa assim, eu trabalho com 7 porteiro, eu incorporo 7 porteiro, a gente já tem uma relação aí de anos, então essa já é uma relação trabalhada, mas eu quero aprofundar isso, eu quero sair daquela ideia de só dar uma balançada, achar que no primeiro arrepio ou no primeiro friozinho na barriga o guia já está ali, eu posso melhorar essa comunicação. Então preparei o tabaco, esse tabaco, o preparo dele é ensinado dentro do curso, né? Exu nas encruzilhadas do axé, o porquê da pinga no chão também, né? Que existe uma relação de força. E aí o tabaco aceso, eu por nome, eu começo a evocar. Como? Chamando. Então a ideia, pensa assim, quando eu pronuncio 7 porteiras, por isso, só fazendo um adendo, por isso que você deve tomar muito cuidado quando você está com raiva de alguém, quando você teve mimimi com gente de terreiro, a entidade em si, ela não pode levar o custo daquilo, tá? Então vamos supor que eu passei lá com uma pessoa, foi desagradável para mim, e ela estava lá incorporada com uma padilha. Sai falando mal da pessoa, mas não sai falando de padilha. Porque quando você fala da força, você chama. Pronunciar o nome de uma entidade é fazer um chamado. É por isso que eles têm nomes específicos e eles têm padrões vibratórios. Então, quando eu começo 7 porteiras, 7 porteiras, 7 porteiras, essa força, ela olha na minha direção. E quando ela olha na minha direção, ela entende que ela precisa executar uma ação. Então, aqui no caso, eu estou pedindo o quê? Eu estou pedindo um fortalecimento na ideia de transe, na construção, da comunicação, que é uma maneira de vocês começarem a entender como isso pode ser feito. Então, preparei o tabaco, vou fumaçar ele 3 vezes. E aí eu começo assim, ó. Sete. E conforme eu vou puxando, eu vou sussurrando o nome da entidade. Então eu comecei, puxei, na hora de soltar, 7. E sopra. Puxo de novo e sopra. Porteiras. Vou fazer isso de 3 a 7 vezes. Aí você vai perceber, a cabeça já abaixa, tua frequência baixa, o tabaco ele é estimulante, você vai perceber que a percepção ela amplia nesse momento, tá? Por exemplo, se eu estou sozinho, se eu não estou fazendo uma aula, eu ainda posso pegar o tabaco, posso pegar a garrafa de pinga, posso pôr um pouquinho de pinga na mão assim, ó. Que aí eu passo, eu aspergi, vou passar em todo o corpo e vou sentar e vou respirar esse processo que eu estou fazendo. É tão louco isso, porque como eu tenho o hábito da incorporação, eu posso sentar aqui agora e sentir literalmente a frequência da entidade assim, próximo, mas não incorporar. Como eu posso até fazer um trabalho movido por essa vibração sem ter a necessidade da incorporação. E nesse momento também eu posso fazer um pedido, eu posso, no cruzamento com o tabaco, eu posso direcionar a força para um pedido, que é a ideia que a gente tem
de corrigir, né? De deixar a coisa trabalhando lá fora. Então isso é muito importante, muito importante. E quando eu consagro isso, quando eu coloco isso em ação, eu começo a entender o quê? Que existem outras formas. Que aquela forma que eu aprendi, que é só ir lá no terreiro, atender, fazer a caridade, ela é válida. Ela é válida. Só que existe um outro universo além desse. Ok? Então, primeira sugestão. Você ir lá e fazer aquela uma semana de esteira, guia do Exu, guia da Pombagira, ponto cantado, pode firmar o ponto deles na hora de firmar a vela, vai fazer o banho com nó de cachorro, comigo ninguém pode, tá? Pode colocar folha de aroeira também, vai fazer o banho cabeça aos pés, vai deitar, vai pedir para que eles façam o quê? A abertura do reino, ok? Isso é muito importante. Segunda experiência, você aprender a consagrar o tabaco ele abre e fecha portas e fazer essa fumaçada. Você aprender a fumaçar os 5 pontos do corpo, né? Testa, mão, pés e pés, que é o seu pentagrama, é a sua estrela. E existem 5 áreas a serem trabalhadas aí nesses 5 pontos. Então existe o quê? Uma infinidade. A gente não pode só pegar a ideia da incorporação e deixar o quê? Deixar de forma rasa, deixar de forma muito resumida. E a incorporação, ela pode ser melhorada, a comunicação, ela pode ser melhorada. Agora deixa para mim se está fazendo sentido, se você está realmente entendendo, se isso está sendo importante, se você tem condições já de colocar isso em prática, comenta aqui nessa aula, ok? E vamos cantarolar um pouquinho, que é importante. É assim, ó, já que a gente chamou o homem, vamos cantar pro homem, né? Aroiê. Na estrada tem um ganga, ganga não leva a carreira. Na estrada tem um ganga, ganga não leva a carreira. Quando a demanda é forte, chama por 7 porteiras. Quando a demanda é forte, chama por 7 porteiras. Na estrada tem um ganga, ganga não leva a carreira. Na estrada tem um ganga, ganga não leva a carreira. Quando a demanda é forte, chama por 7 porteiras. Quando a demanda é forte, chama por 7 porteiras. Não mexo com ninguém pra ninguém mexer comigo. Não mexo com ninguém pra ninguém mexer comigo. Gira, 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 vou mexer com alguém. Gira, 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 vou mexer com alguém. Aquele saravá. Boa, é isso aí. Então, o que acontece? Existe muito a ser trabalhado nesse ponto do que? A conexão, a pré-conexão, o contato. E percebe que em momento algum eu incluí a ideia de uma mediunidade para você ver a entidade ou você ouvir. Nós estamos falando do quê? De campo sensorial, de campo de percepção. E o tabaco, ele cria total condições para fazer isso. O curso Exu nas Encruzilhadas do Axé, além de estar prometendo muito conteúdo, você vai ter capacidade de mudar algumas relações de trabalho com as suas entidades. Porque não é culpa sua, mas talvez você tenha aprendido desse jeito, você vem trabalhando de forma superficial ou vem trabalhando no automático, você vai lá, pega a sua malinha, vai para o terreiro, incorpora, atende, fica com todo o descarrego do mundo na sua vida, acaba tendo um monte de livro porcaria para ler, né? Porque é tudo uma coisa, uma repetida atrás da outra, ninguém te traz nada novo, ninguém te traz nada que vai te acrescentar, é muito nego acendendo, querendo só ensinar a acender vela pro anjo da guarda, e a gente fica vendo mais do mesmo. E mais do mesmo não traz mudança. E não estou discriminando a vela do anjo da guarda, tá? Mais do mesmo não traz mudança, mais do mesmo não traz transformação. Se você quer novos resultados, você vai ter que fazer coisas diferentes. E às vezes, no caso da Umbanda, fazer coisas diferentes é fazer coisas que estão associadas ao passado, fazer coisas que estão na tradição mais antiga, ok?
O banho de Comigo Ninguém Pode dá coceira no corpo. É só fazer ele de morno, mais para frio, tá? O Comigo Ninguém Pode, ele só solta a estricnina no corpo se ele for fervido, ok? Uma outra coisa interessante, quando a gente fala de planta de poder, de tabaco e abertura, tem gente que usa essa porta através do rapé, tá? Só que assim, é preciso tomar cuidado. O rapé que tem tabaco pilado, mesmo que vá com outras ervas, você está aspirando isso direto no pulmão. Eu já vi gente dar relato, eu parei de fumar usando rapé. Lógico, você parou de consumir o cigarro tragando ele para aspirar ele direto no pulmão. Cuidado, planta de poder não é brincadeira. A gente não usa para abrir portas e tornar a coisa recreativa. Eu que gosto muito de charuto, eu evito ao máximo, ok? Por quê? Porque eu sei que numa necessidade eu vou precisar usar. Essa prática serve para quem está em desenvolvimento? Serve, principalmente nessa parte. Por quê? Porque você precisa começar a entender que não é uma questão só de ir lá, balançar e incorporar. Vai além do sentir. Então a gente está falando do quê? Do campo sensorial, da percepção. E Exus, né, a esquerda em si, elas são entidades que vêm regada de um sentimento, que vêm regada de uma emoção, e isso não muda. Você pode trabalhar com a mesma entidade 10, 20, 30 anos. Isso que ela traz e você aprende a perceber, não muda. Então isso é muito importante, ok? Então, você que está aqui, o que acontece? As vagas estão abertas, né, para o curso Exu nas Encruzilhadas do Axé. Tem o link no cabeçalho da aula, tem o link aqui nos comentários. Então, o que acontece? Tem muita gente já me chamando, fala, Jorge, mas esse curso só vai acontecer em agosto, não dá para acontecer antes? Não dá, porque tem uma sequência de coisas para acontecer. Só que tem um bônus, que eu estava segurando ele até agora, tá? Tem um bônus exclusivo. Na sequência, quem já fechou o curso já está com o bônus garantido, ok? E aí o que acontece? Como eu sei que agora em julho já vai encerrar as vagas, né? E eu acredito que até antes dessa primeira quinzena, quem está fechando agora, já essa semana, o que acontece? Na sequência, vai vir um conteúdo de Exu do Ouro e Chama Dinheiro, que é um curso que vai ser entregue em 4 aulas ao vivo, mais o conteúdo do livro digital. Então você vai pegar tudo que eu sei sobre Exu do Ouro, tudo que eu já tinha lançado lá atrás, modelo de oferenda, firmeza, banho, lavagem de mão, modelo de culto, como implementar o culto de Exu do Ouro no seu terreiro, como fazer a firmeza de Exu do Ouro no seu trabalho, linkando a ideia de prosperidade e quebra de crenças em relação a dinheiro e a parte financeira. Como entender essa estrutura do Exu Chama Dinheiro que vinha lá de trás, vai ter um capítulo sobre eles no curso de Exu nas Encruzilhadas do Axé. Então você que fechar agora em julho, que vai bater o esgotamento das vagas, você que fechar o curso, você vai ganhar de bônus o acesso já ao curso que vai subir em setembro, que é Exu do Ouro e Chama Dinheiro, ok? Nos caminhos da prosperidade. Beleza? Então só que precisa ficar esperto. É igual o pessoal do benzimento. Eu fiquei falando, olha, vai acabar a vaga, e as vagas estão praticamente encerrando e tem gente que está esperando. Show de bola, vai chegar, esse é o plano. Esse é o plano. Show de bola. Quem pegou, eu vou deixar um pouquinho a aula no ar, tá bom? Mas precisa ver. Eu não vou deixar ela mais de 24 horas não, que eu combinei que eu ia tirar, ok? Então o que acontece? Estou deixando o link aqui. Então tem essa estrutura, tá? Da esteira, tem a estrutura do tabaco, tem outras estruturas para melhorar. Existem modelos de trabalho para você treinar essa questão da evocação. Eu chamo a entidade sem me colocar em obrigatoriedade com a incorporação. E aí eu vou ter que entender por que eu jogo um pouco de pinga no chão, por que eu jogo um pouco de água no chão, quais são as forças correlacionadas que eu estou pedindo licença e chamando nisso também. Tem uma coisa bacana que eu vou comentar, que eu comento no curso, né, de Exu, nas Encruzilhadas do Axé, a conexão linha das almas, preto, velho e esquerda, como esse eixo se alinha e como ele se torna funcional. Quer conhecer mais da sua esquerda? Saiba tudo sobre o seu preto velho. Olha que coisa interessante. Quer conhecer mais da sua esquerda? Comece a se aprofundar
no seu preto velho. Não entre naquela mania que o médium tem de desmerecer a linha das almas, desmerecer preto velho. Né? A feitiçaria da esquerda começa no pé desses caras. Exu faz um trânsito. Lembrando, nós estamos falando de Exu no Brasil. Exu dentro da cultura brasileira, que se afasta da cultura iorubá. Se afasta em muitas situações. Existe uma grande proximidade. A cultura iorubá é a raiz, ok? Que vai gerar essa árvore. Essa árvore cresce, ela dá galhos, ela dá folhas e dá fruto. O Exu brasileiro é fruto dessa árvore, ele não é a raiz. Ele não é a raiz, ele traz precedentes dessa raiz, mas ele não é a raiz. E ele tem outras características. A raiz não é doce, o fruto é. A raiz tem características específicas, assim como o fruto. Isso é muito importante. E dentro do curso Exu nas Encruzilhadas do Axé, ó, a Ariane está falando aqui que já fechou, beleza? Aí, nesse link, vocês vão cair lá no grupo, ok? Sobre teologia, eu vou subir o material de teologia iorubá logo mais, tá? Eu vou subir ele como afiliado, porque eu vou estar colocando o material, vou estar disponibilizando o material do meu orientador. Aí você fala assim, por que estudar teologia iorubá? Porque não adianta você querer estudar orixá se você não entender a raiz desse trabalho, se você não entender a estrutura base desse trabalho, porque precisa entender o que é raiz e o que se torna fruto. O valor do curso Exu nas Encruzilhadas do Axé, o valor é R$127, e aí nesse link eu vou estar colocando lá no grupo, ok? Você vai poder fazer ele no cartão, parcelado, boleto, conta bancária, pacto de sangue, do jeito que você quiser, vale cortar o dedinho, tudo bem? O importante é você conseguir aí acessar esse conteúdo e conseguir estar colocando aí mais maturidade nesse processo que você precisa, espiritual, ok? Combinado? Valeu a pena? Eu vou cortar a gente por aqui, tá? Show, ó, o Thiago tá falando que quer. Já, pessoal que eu tô colocando o link, né, já entra lá, porque eu vou dar uma meia horinha, vou deixar essa live mais ou menos até umas 9, meia-noite, hora grande, o pessoal ainda poder assistir, mas meia-noite essa aula já vai sair do ar. Lembrando que a primeira parte dessa aula, ela já é conteúdo do curso, né, que você vai estar revendo, e muita coisa que eu não falei aqui na aula, tá onde? Tá lá dentro do curso. Então você vai perceber que você vai ter 26 aulas desse nível de conteúdo para trazer transformação e trazer mudança a vocês. Combinados? Tranquilo? Mais alguma coisa? Dúvidas, perguntas? Ok. Ok. Deixando aqui o link para vocês. E aquele saravá. Exu foi pro inferno de sapato de algodão. Exu foi pro inferno de sapato. Pegou fogo, Exu voltou de pé no chão. E vai ter muita cantiga, vai ter bônus de cantiga, vai ter bônus de ponto cantado, de ponto tocado. Vocês não sabem o que vai ter ainda dentro desse curso. Eu tô só segurando as coisas. Combinado? Show de bola, aula dada, cheque. Combinado, atrasou um pouquinho, mas chegou. Vamos? Valeu, galera. Axé. Aquele saravá. É só clicar no link. É que às vezes o link, como a live está ao vivo, ele não fica clicável. Assim que eu fechar, você vai ver que o link está clicável e o link no cabeçalho da live também. Tranquilo? Espera aí só um minutinho, gente. Maravilha. Aí depois a Ju, a gente passa também aqui, né? Quem não pegou o link, a gente passa chamando um por um, garante a sua vaga, sabe como que brasileiro é, vai deixar tudo em cima da hora e você vai ficar do lado de fora. E ninguém quer ficar do lado de fora, que do lado de fora mora o bicho papão e nem Exu quer ficar lá. Beleza? Axé.